Começa agora o programa Comunicação Livre dessa semana. No programa de hoje, no primeiro bloco, eu converso com Pedro Silva e a gente conversa sobre Superliga. No segundo bloco, plantas medicinais. Olha que máxima, a gente vai falar sobre terapia com plantas medicinais. E eu converso com a Analisa Viana. E para terminar, asma e ansiedade, a relação dessas duas coisinhas, com a Bianca Vilela. Fica comigo que a gente volta logo após o intervalo. Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para a sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. Liberdade para fazer esportes, melhor qualidade de visão e visual jovem. Lentes de contato solucionam refrações como miopia, astigmatismo, hipermetropia, além de ceratocone, lesões de córnea e dificuldade de enxergar para perto. A adaptação é um processo dinâmico e que deve ser acompanhado pelo contatólogo. O Centro de Adaptação de Lentes de Contato faz a assessoria na escolha da lente, encontrando a marca e o modelo ideais para você. Atendimento com hora marcada e resultado garantido. Mari, você conhece o CNA Universo? Não, o que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. Chegou a hora de um novo tempo, com mais cuidado, acolhimento e respeito. A era da distância já se foi. E o que aprendemos durante todo esse tempo? Aprendemos que era possível ressignificar a maneira de ensinar e ir muito além do conteúdo. Por isso, renovamos nosso compromisso com a educação, por meio da aprendizagem prática e significativa. Estamos prontos para recebê-los. No São Tomás, a educação acolhe e transforma. Matrículas abertas. Deixe sua comemoração ainda mais especial com as delícias da Dani Buffet. Salgados, mini pizzas, mini hambúrgueres, bolos, doces, kit festa simples ou personalizado. Almoço, churrasco, jantar e muito mais. Cardápio diverso com opções para todas as ocasiões. Entre em contato conosco por WhatsApp e pelas nossas redes sociais. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com Pedro Silva. Ele é publicitário, faz parte da Superliga e a gente vai falar um pouquinho sobre carnaval. Seja muito bem-vindo, Pedro. Imenso prazer bater um papo com você. Eu que agradeço, muito obrigado. É um prazer estar aqui, Carla. Prazer falar com os espectadores também. Vamos falar um pouquinho de carnaval, falar um pouquinho de samba e da Superliga. Vamos lá, conta pra gente, que é daqui de Petrópolis, do alto das nossas montanhas, o que é a Superliga? A Superliga é uma instituição que cuida dos direitos, né, das escolas de samba da Intendente Magalhães. Intendente Magalhães é um grupo, são os grupos de acesso do Carnaval do Rio de Janeiro, né? Os grupos Prata, Grupo Bronze e as escolas de samba de avaliação. Então, a Superliga é responsável, né, por falar com os órgãos públicos, representar essas escolas de samba no Carnaval do Rio de Janeiro, né, na organização dos eventos, enfim. Toda a representatividade do Carnaval, a Superliga que cuida dessas escolas de samba. São as escolas de samba que estão querendo chegar lá no Carnaval da Marquês?
Sem dúvida, sem dúvida. Acho que o objetivo maior de cada uma delas ali é chegar no auge, né? Que é desfilar na Marquês de Sapucaí. É um caminho longo, né? Um caminho de muita responsabilidade, muita entrega. Você pega, por exemplo, as escolas que sobem do grupo de avaliação, elas precisam passar pelo grupo bronze. Do grupo bronze, sobem para o grupo prata. E sendo campeão do grupo prata, ou atingindo uma colocação ideal, até o terceiro lugar, elas conseguem o acesso para a Liga RJ, que é a Série Ouro. E a Liga RJ, por fim, sobem apenas uma escola de samba para o grupo especial na Marquês de Sapucaí. A Série Ouro ela já desfila na Marquês de Sapucaí. Legal. Quando a gente pensa em carnaval, a gente pensa numa estrutura gigantesca, né? Mas a gente ainda está muito preso no carnaval da Marquês de Sapucaí. A gente tem de aquelas escolas que, desceu, subiu e tal, não sei o quê. Mas, na verdade, além daquela estrutura Marquês, existe. Você está falando de 3 outras séries que estão ali e que trabalham muito e que tem muitas pessoas. Ou seja, o carnaval é uma engrenagem assustadora mercadológica, de trabalho, de relações sociais, porque quando a gente fala de comunidade, sabe que a escola, né, a agremiação tem uma relação de assistência social muito estabelecida. Isso também, a Superliga, de alguma forma, olha para isso? Sem dúvida, o carnaval ele tem uma cadeia produtiva muito grande, né? A gente costuma dizer que ele é o ano inteiro, né? Normalmente as pessoas se associam mais ao carnaval se aproximando ali do período do começo do ano, festas, e já pegam, digamos assim, o todo pronto, né? E não, é o ano inteiro, é uma cadeia produtiva gigantesca. É isso que nós falamos apenas de Rio de Janeiro, mas isso se expande para o Brasil inteiro, são mais de 78 ligas, tranquilamente mais de 1.000 escolas de samba no Brasil. Então, assim, é um ano inteiro, é uma cadeia produtiva que você envolve a indústria, o comércio, o transporte, hotelaria. Então, é um universo paralelo, digamos assim, é magnífico de tamanho, de grandeza, de expressão também, e muda muito a vida das pessoas, né? O carnaval ele mexe muito com o dia a dia das pessoas, nessa cadeia produtiva, profissionais que vivem de carnaval e não só ligados à dança, como muitos esperam, né? Muitos pensam que são profissionais ligados à dança, mas não, temos na área de marketing, na área comercial, na área de indústria, então o carnaval ele mexe, ele move a economia do país. Quando a gente teve a pausa do carnaval por conta da pandemia, como é que foi para vocês da Superliga? Como é que foi 2023? E agora que a gente realmente tem essa sensação de que a pandemia, quer dizer, acabou de verdade enquanto pandemia, e que a gente está, de fato, voltou à vida, você não está mais vendo gente de máscara em lugar nenhum, a coisa voltou, né? Por mais que ainda tenha. Às vezes dá uma sensação de que tem um encosto da pandemia agarrado em algumas coisas, mas qual é a expectativa para 2023, 2024? No período da pandemia, eu não estava, não fazia parte do corpo diretivo da Superliga. Eu assumi a presidência da Superliga tem pouco tempo agora, tem um pouquinho mais de um mês. E nesse período eu não estava na Superliga, mas seguia no Carnaval. E foi um período bem difícil, né? Bem difícil para todos. Foi um momento atípico, ainda mais no Carnaval, que depende muito da questão do público, da interatividade, do comércio, desse calor humano. E a gente perdeu tudo de uma hora para outra. E o retorno foi muito difícil, porque houve aquela desconfiança. Será que podemos estar em público? Será que podemos aglomerações? Como que é tudo isso? Então, assim, foi muito difícil. Hoje já normalizou, mas fica assim aquele sentimento de retomada, aquele sentimento de podemos avançar mais, temos que organizar e temos que recuperar a força total. Mas eu acho que isso ainda vai por alguns bons anos, né? Até a gente foi muito traumático, foi um período muito traumático para todos e o Carnaval também sentiu esse impacto. Então a gente esse ano foi muito melhor do que o ano passado, né? A gente, digamos assim, que entramos numa normalidade, inclusive de datas, mas ainda a gente se sente naquela vamos com calma, vamos retomando, vamos aos poucos trazendo para a normalidade pré-pandemia.
Legal. As expectativas para 2024 com relação às escolas da Superliga, o andamento, as atividades, como é que tá isso? Olha, a gente tem uma expectativa muito boa de que será um carnaval grandioso para a Superliga. Nós temos o retorno de escolas tradicionais para a Superliga, tradição, vizinha faladeira, escolas que têm a sua história no Carnaval do Rio de Janeiro, elas retornam para a Superliga esse ano. E, sem dúvida, vai ser um carnaval grandioso. Nós temos aí grandes agremiações, grandes instituições prontas e aptas para fazer um grande carnaval, e junto com também a organização de infraestrutura, suporte do poder público, a gente tem em mente que será um belíssimo carnaval, belíssimo carnaval. O carnaval da Superliga para as empresas de médio e grande porte é um bom lugar para investir no que diz respeito à visibilidade, comunicação e marketing? Olha, nós estamos buscando essa aproximação com a iniciativa privada de forma contundente. Nós somos 57 escolas de samba, né? Então o número, o apelo é muito grande em relação a público, em relação à exposição de marca, em relação a ativações. Então nós estamos nos programando, né? Nos preparando para ter esse apoio da iniciativa privada. Obviamente que cultura no país a gente faz inicialmente com apoio do poder público, que é aquele start que nós precisamos do apoio do poder público para que a coisa ande, e depois a gente faz essa aproximação com a iniciativa privada realmente para poder investir no espetáculo, poder financiar em infraestrutura, em segurança. Então a gente busca sim essa aproximação com a iniciativa privada já agora nesse semestre. Estamos finalizando o nosso plano comercial para poder apresentar também algo tangível para essas empresas, né? Que a iniciativa privada ela vive de contrapartida, né? Com certeza. Do marketing. Então, nós também precisamos oferecer boas contrapartidas para que seja uma parceria proveitosa e frutífera, né? Então, a gente está nessa preparação, mas a ideia, assim, é contar com patrocínios, com iniciativa privada, e nós temos um material humano muito grande, são escolas, como eu disse, tradicionais, Esse que falou sabem um numerário grande, 57 escolas, e aí e que devem gerar em torno de quantos trabalhadores e gente desfilando? Como é que é esse numerário médio? Isso existe? Olha, é muita gente. Você põe em Assustador, média, né? é muita gente, são 5 dias de desfiles, então, assim, eu preciso até pegar esse número para não falar bobagem aqui de um número exato, mas são 300 pessoas por escola, mais equipe técnica, mais staff, mais segurança, então é muita gente, É muita gente trabalhando, é muita gente também se divertindo, são números grandes. A gente está Sem chegando dúvida. no final do nosso bate-papo de hoje. Queria que você me dissesse como é que as pessoas podem ter mais informações para acompanhar a Superliga, saber onde vai ser o desfile, como é que pode participar, se tem para assistir, como é que é isso? Afinal de contas, a gente estala o dedo e já chega o carnaval. Sim, já. Olha, a Superliga tem as redes sociais, né, os canais de comunicação, que é Superliga, @Superliga Carnavalesca, tanto para Facebook, quanto para Instagram, quanto para o nosso site também, www.superligacarnavalesca.com.br. Os ensaios, os desfiles ainda não estão definidos o local, nós estamos discutindo ainda com a prefeitura se continua no mesmo local que nós desfilamos nesse ano em 2023, mas são ajustes juntos à prefeitura, por conta de infraestrutura, né? Fazemos todos um estudo de como foi esse ano, já para programar para 24, mas sem dúvida será um carnaval grandioso. Nós contamos com o público, com os amantes do carnaval, com os sambistas. Então, quem quiser desfilar nas escolas de samba da Superliga, entre nas redes sociais, lá tem uma gama de escolas, né? São 57 escolas aí que você pode escolher, se identificar, cada uma com sua história, cada uma com sua característica, e sem dúvida estaremos juntos em 2024 fazendo um grande carnaval, e nós contamos com a presença de todos. Maravilha. Obrigada, Pedro. Foi um grande prazer falar com você. Até breve. Carlos, eu que agradeço, muito obrigado, e um grande abraço também aos espectadores do programa. Valeu. Você fica comigo que eu volto logo após o intervalo.
O EcoArte Espaço Cultural é um espaço destinado para o aprendizado das múltiplas artes. Música, teatro, dança, oficinas, vivências em arte. Tudo isso e muito mais bem no coração do Centro Histórico de Petrópolis, com um olhar humanizado e para todas as faixas etárias. Venha para o EcoArte Espaço Cultural e deixe a arte ecoar em sua vida. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. Como entrar no mercado de trabalho mais rápido? Ótima pergunta. Vou convidar o consultor de carreiras mais conhecido do Brasil para ajudar você. Fazer um curso técnico é a melhor opção para quem quer ingressar rapidamente no mercado. O desemprego está alto, mas não para profissionais técnicos. Para eles existem vagas abertas. Não só isso, um técnico ganha, em média, 18% a mais do que um funcionário sem capacitação. Com a agência de emprego do Grau Técnico, você é encaminhado às melhores oportunidades. E tem mais, 75% dos nossos alunos são encaminhados ao mercado de trabalho ainda no primeiro ano. Pense no futuro. Faça Grau Técnico. A verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro, você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer, marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. Instituto Aliance, uma associação de assistência para pessoas com deficiência. Palestra sociocultural, reforço escolar para pessoas com deficiência, curso de Libras, hip hop para deficientes, massoterapia, atendimento aos idosos, arte terapia. Precisamos de doações para continuarmos com nossos projetos. Seja nosso apoiador. Imagina treinar em 4 academias com apenas uma matrícula e com um preço incrível. Tudo isso você só consegue aqui na Corper, a maior rede de academias de Petrópolis. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais.
As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre e tenho o imenso prazer de conversar com a Analisa Viana. Ela é terapeuta em plantas medicinais e a gente vai falar, afinal de contas, o que o mundo nos oferece e que a gente não está utilizando direito, porque basicamente é isso. Está tudo aí, a gente está escolhendo fazer uso de um monte de sintético. Analisa, seja muito bem-vinda, imenso prazer conversar com você. Obrigada, te agradeço aí a oportunidade. Estou à disposição. Vamos lá, queria que você começasse falando para a gente, né, o que é a terapia em plantas medicinais? Então, na verdade, é você utilizar, né, plantas medicinais em benefício da saúde, né, melhorando a tua saúde, os teus problemas, né, e ao invés de usar medicamentos químicos ou junto, né? Às vezes você já usa o medicamento químico, muitas das vezes, mas você pode usar as plantas a teu favor para melhorar toda essa tua questão de saúde, seja qualquer problema. Perfeito. A gente está muito acostumado em casa, no dia a dia, e aí, assim, eu sou de uma família que tem origem lá no interior de Minas, e lá minha avó Laci, minha falecida avó Laci, que morreu no ano passado, quando eu estava de férias, lá era assim, nossa, toma um chazinho de não sei o quê, toma um chazinho de não sei o quê, toma um chazinho de não sei o quê, e os chazinhos da avó realmente funcionavam. É verdade. E aí parece que a gente, enquanto sociedade, achou que o chazinho da vovó não era tão legal assim, e a gente começou a achar que a caixinha cheia de comprimidos é muito mais interessante e tal, não sei o quê. Tem um pouco a ver com isso também, com o nosso reencontro com essas memórias, né, históricas, porque a gente aprendeu que o chazinho de tal que a coisa vinha, porque alguém foi bebendo até entender. Mas também tem base científica, porque a gente agora, 2020 e poucos, a gente está adorando isso, né? Tem que ter uma chancela científica. Não pode ser mais só o chazinho que a avó Laci falava. É um pouco disso? Assim, tudo tem embasamento científico, né? O que você falou do chazinho da vovó, tal, que a gente estava acostumado e que realmente, né, na maioria das vezes funcionava, era um conhecimento empírico, né? Um conhecimento passado de geração em geração, né? E assim, para tornar conhecimento científico, isso tudo foi avaliado, né? Então se partiu do conhecimento que já existia, né? Lá de trás, até muito antes da nossa avó, Antes da vovó Laci. para chegar a um conhecimento científico comprovado. Então, é exatamente isso, né? Então, hoje a nossa proposta não é no chazinho que a avó dava para a gente porque ela achava que funcionava. Não, é um conhecimento científico, né? E nessa questão que você falou de hoje, como a sociedade lida com isso, né? Com os problemas de saúde, essa questão toda, a nossa vida é tão corrida, né? Que assim, e aí são vários fatores, é a correria do dia a dia, a facilidade, os medicamentos estão na prateleira como estão no mercado, né? Então, assim, é muito mais fácil você ir lá, é um problema de estômago, vai lá, toma omeprazol, toma outro medicamento para o estômago. Você está com um problema respiratório, você vai lá e você pega aquele remédio que você sabe que é bom para isso. E aí, assim, a vida vai, né? Só que a gente tem outro caminho, porque os medicamentos, eles também têm efeitos colaterais, né? Então, assim, não é que eles não sejam necessários em determinadas situações, uma situação mais enérgica, né? Uma emergência. Então, assim, eles são necessários. Assim como o atendimento médico, os exames, né? As plantas, elas não vão entrar em substituição a isso tudo. Tudo que a gente avançou na medicina até hoje, mas ela é um outro caminho, um caminho alternativo, né, aos medicamentos químicos, que, como eu te falei, eles podem ser usados em conjunto, mas dependendo do tratamento que a pessoa vai fazer, isso pode chegar num momento que a pessoa não vai precisar mais do medicamento químico, ela vai se tratar com planta.
né, com plantas medicinais. E vai chegar um momento, dependendo da situação, que nem de planta ela vai precisar. Ela vai ter resolvido o problema dela, né? Quando a gente está falando em terapia em plantas medicinais, a gente está falando de que tipo de coisa? Ou seja, eu, Carla, que hoje tenho, por exemplo, eu tenho ansiedade. Isso é um fato, a gente já conversou aqui no programa várias vezes. Eu tenho ansiedade crônica e, assim, eu hoje tomo remédios. Daqueles tarja preta, tomo os normaizinhos também, tenho os SOS e tal, não sei o quê. Ok. Vamos falar da minha ansiedade, que é pública, que eu não tenho problema nenhum de falar sobre ela. Porque, às vezes, as pessoas têm muito problema de dizer que tem problemas. Já passei dessa fase. Então, por exemplo, a minha ansiedade, eu teria compostos em plantas medicinais que fizessem e que me dessem suporte para diminuir a minha medicação tarja preta, para daqui a pouco parar com a minha medicação e tal, e não sei o quê. Tudo dentro das plantas medicinais, só que seria como? Seria o chazinho da vovó? Eu ia ter que ficar macerando o mato? Ou eu já conseguiria um comprimido que é tão prático para o meu dia a dia corrida quanto o meu indústria farmacêutica? Sim, lógico, assim, a gente fala do chá, né, que é uma coisa muito tradicional, as pessoas têm muito isso na cabeça. Eu adoro. Mas assim, fazer um tratamento apenas à base de chá, né, principalmente quando é uma coisa mais rápida, e na nossa vida corrida é muito difícil, né, imagina um trabalho, peraí que eu vou parar agora para fazer meu chá, né, então assim, não é assim que funciona, a vida hoje não permite isso pra gente, né. Então, existe várias possibilidades, sim. Você, né, com a sua ansiedade, você pode se tratar com plantas medicinais, sem problema nenhum, né? Todo tratamento, quando a pessoa já faz já tem uma rotina de medicamentos químicos, principalmente quando causam uma dependência, né, no organismo, sobretudo assim, igual você falou, ansiedade, depressão, são medicamentos que você não pode parar simplesmente. Agora eu vou me tratar com a Analisa e eu vou tomar um chá, eu vou tomar uma cápsula que ela vai mandar fazer na farmácia de manipulação e eu vou parar de tomar meu medicamento, né? Isso não é assim. Então, o tratamento com plantas medicinais tem que ser feito da forma correta para dar resultado, e a forma correta envolve o quê? A forma certa de tomar, não é um simples chá, é um tratamento, né? Como você segue o seu medicamento, você tem que tomar tantas vezes por dia, todo dia. Um tratamento natural é a mesma coisa, tem uma rotina para ser seguida, né? E, além disso, é uma coisa feita, assim, muito certeira, né? Você não pode simplesmente parar de tomar o medicamento. Tem que ser feito da forma certa. Então, por exemplo... Muita responsabilidade. Você vai começar a se tratar. E aí, você vai continuar tomando seu medicamento e vai entrar com determinadas plantas que vão ser sugeridas para você. No decorrer desse caminho, você, com o acompanhamento do teu médico, né? Assim, tem medicamentos que precisam ser feito um desmame junto ao seu médico que te acompanha, para ser feito de forma responsável. Então, com isso, é uma consequência você diminuir o seu medicamento, você chegar num momento que você não vai precisar dele, né? Tem casos em que a pessoa não precisa, em determinado momento, nem mais de plantas, né? Eu não vou falar que é o caso da ansiedade. Pode ser? Pode, depende. Mas, por exemplo, um problema de estômago, né? Às vezes a pessoa toma 20 anos omeprazol, parou de tomar 2 dias, ela sente desconforto. Né? Então, assim, porque assim, o omeprazol, ele simplesmente vai mudar o pH do estômago para evitar esse desconforto. Mas é aquilo que você tem que tomar, né? Senão não adianta. Tem plantas que vão resolver, vão regenerar o teu problema que você tem no estômago. Então, assim, você não vai precisar do medicamento. Vai chegar um momento que nem de planta você vai precisar. Então, depende do caso, mas tem que ser feito de forma muito responsável e não simplesmente trocar uma coisa pela outra. Maravilha.
Nessa sua fala a respeito da medicação e tal, e usando a minha ansiedade como exemplo, você falou a respeito de consulta com a Analisa. E eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona esse passo a passo. Como é que é essa consulta, como ela é na prática, para a gente entender um pouquinho mais sobre ter um acompanhamento com um profissional que é terapeuta em plantas medicinais. Sim, assim, hoje eu atendo somente online, né? Esse atendimento, assim, é o primeiro momento, né, para se identificar realmente os problemas da pessoa, né? Ver como que ela chegou até ali, né? Porque o problema não aparece, apareceu hoje, nunca tive e hoje apareceu. É uma vida, né? Às vezes são seus hábitos, suas rotinas que vão te levar para aquele problema. Então, é toda uma conversa nesse sentido. Depois disso, né, a gente vai ver o que vai ser interessante de proposta para aquela pessoa no tratamento. E aí sim, a pessoa começa, né, nesse caminho. O ideal, lógico, principalmente quando são problemas mais graves, mais crônicos, né, é o acompanhamento. Então, a gente vai fazendo esses atendimentos, né, de tempos em tempos, para ir acompanhando essas melhoras e no meio do caminho, às vezes, rever alguma coisa, né, alterar, enfim. Isso aí. Maravilha. A gente está chegando no final desse nosso primeiro bate-papo, a gente volta para falar novamente em breve, vai ser um prazer tê-la aqui, mas eu queria que você deixasse seus contatos para quem achou a ideia interessante obter mais informações sobre como hoje já acoplar as plantas medicinais no dia a dia e quem sabe em breve conseguir substituir para a gente largar a indústria farmacêutica e usar o que está aí à nossa disposição. Tá ótimo. Como eu te falei, eu atendo online, né? Eu vou deixar o número do WhatsApp, é 24 DDD 99917 5988, tá? E tem o Instagram, né, que é Analisa Viana. Então, podem entrar em contato comigo nesses canais aí. Maravilha. Analisa, vai ser um prazer tê-la de volta. Quem sabe a gente não volta para falar sobre alguma planta específica que a gente está muito acostumado e desvendar um pouquinho sobre elas. Vai ser um prazer conversar sobre o tema. Eu adoro. Lá, minha avó Laci, a gente tinha bem do lado da janela da cozinha do sítio do meu avô, tinha um pé de novalgina. E aquilo é muito... que a gente chama popularmente de novalgina, né? Minha avó chamava de novalgina. E eu achava o máximo, porque às vezes falava assim, ai, vó, tô com uma dor de cabeça e tal, não sei o quê, né? Assim, adolescente, criança e tal, não sei o quê. E ela botava a mão do lado de fora, assim, pela janela da cozinha, no sítio, do lado do fogão de lenha, e ela arrancava uma folhinha e ela macerava assim e tal, não sei o quê, pegava uma água do filtro de barro e falava, bebe aí, minha filha. E aquilo é uma memória muito feliz que eu tenho, né? Não sei se era a forma correta, eu só sei que da avó Laci dava muito certo. Então, se a avó Laci, como ela mesma dizia, que nunca sentou num banco do colégio, ela conseguia fazer milagres. Imagina quando a gente pega esse conhecimento empírico, transforma em ciência e a gente tem isso aí de forma metodológica, organizada, científica, para poder levar a gente mais perto do que a gente é, na verdade. A gente é ambiente, a gente é natureza, a gente não precisa de tanta química. Obrigada de verdade pelo bate-papo, foi uma delícia. Eu te agradeço. Eu só queria, você falou rapidamente de criança, né? Assim, o frio está chegando, é uma realidade, principalmente da nossa cidade, né? E aí, tomando criança, a gente sabe que começa nessa época muitas alergias e infecções respiratórias, né? Sobretudo crianças pequenas entrando na escola, coisa e tal. Então, assim, né? É um foco interessante nesse sentido, né? Então, para quem realmente tem filho, está nessa situação na escola, alergias, direto para emergência de escola. Então, quem tiver interesse aí fica o contato, né? E a gente conversa melhor. Eu te agradeço muito a oportunidade, tá? Vamos falar um bocado sobre planta, adoro. Mais depois, tá? Obrigada de verdade, um beijo grande, até breve. Beijo, um abraço, tchau. Você de casa, fique comigo que eu volto logo após o intervalo. Um produto personalizado por si só já é um diferencial.
Eles cumprem um papel importante nos relacionamentos pessoais e profissionais. Afinal, todos adoram ganhar um mimo exclusivo. Criatividade no desenvolvimento, criação de artes, produtos de qualidade e eficiência do atendimento ao pós-venda. Solicite nosso portfólio. Petrópolis Personalizados. Sua ideia de forma criativa e especial. Fomentar, ensinar a prática do voleibol, detectar talentos, formar equipes de competição e, acima de tudo, dar oportunidade a pessoas em vulnerabilidade social. Aulas a partir dos 9 anos até a terceira idade. Equipe composta por profissionais de educação física e estagiários em formação acadêmica. 7 polos espalhados por toda a cidade. Venha fazer parte desta equipe. Projeto Vôlei Petrópolis. De acordo com a OMS, o Brasil tem a maior taxa de pessoas ansiosas do mundo. Aqui, 9,3% da população sofre com ansiedade. Noutros países, esse número é de 3,6%. A ansiedade pode provocar arritmia, taquicardia, vertigens, tonturas, dificuldade respiratória, tensão, insegurança, dentre outros sintomas. Caso você sinta alguns deles, procure ajuda. De acordo com a OMS, 80% da população mundial sofre de dor na coluna. Mais de 90% das hérnias de disco têm tratamento. Buscar auxílio profissional é vital para sua qualidade de vida e retorno pleno para as atividades do dia a dia. Rodrigo Aragão é fisioterapeuta e referência no tratamento de coluna e hérnia em Petrópolis. Chega de sofrer, agende sua avaliação. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria e quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. Rugas, estrias, queda de cabelo. Procedimentos estéticos promovem rejuvenescimento, melhoram a elasticidade e diminuem a flacidez. Emagrecimento, botox, intradermoterapia, lipoenzimática da papada e muito mais. Encontre o tratamento ideal para você. Estética avançada, tratamento facial, corporal e capilar de alta qualidade. Doutora Caroline Soares, biomédica esteta. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine! Problemas com ratos, baratas, cupins, pombos ou morcegos? Agora esse problema é nosso. Somos especializados no atendimento de alto padrão em residências, condomínios, cinemas, clínicas em saúde, lojas e empresas em geral. Atuamos com controle de pragas, descupinização e desratização. Desprague, controle de pragas. Entre em contato e volte a viver em paz. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre e tenho o imenso prazer de conversar com a Bianca Vilela. Ela é fisiologista do exercício e a gente vai conversar sobre asma e ansiedade. Bianca, seja muito bem-vinda, imenso prazer conversar com você. Olá, Carla e toda a audiência. Muito obrigada pela oportunidade e pelo convite. Vamos lá, a gente está acostumado com esses termos, asma e ansiedade, mas antes da gente falar sobre a relação deles, queria que rapidamente você explicasse as duas coisas para a gente começar abrindo a mente nesse bate-papo. Claro. Bom, asma é uma doença, de processo inflamatório crônico nas vias aéreas. E a ansiedade é aquela sensação ruim
que a gente sente e que a gente tem eventualmente ou até mesmo de forma crônica. Aquela coisa que nos incomoda, que chega a nos dar... Todo mundo fala, começou aquela batedeira no coração. Realmente, você se desequilibra. A ansiedade é um processo de desequilíbrio. Quando as suas emoções, todo o seu cunho mental, ele tá ali, né? Como se fosse um alicerce que pendeu, que quebrou. E aí o prédio faz crack. Você fica desestabilizado. E a asma é um processo crônico, uma inflamação mesmo nas vias aéreas. Quando essas duas coisas se juntam, se misturam, é um processo, vamos dizer que explosivo, né? Que são duas coisas aí muito negativas para a nossa saúde física e mental. Perfeito. Quando a gente entende que a asma é um processo respiratório, né? E é uma doença respiratória, e que a ansiedade, na maior parte das pessoas, dá a sensação de falta de ar, e aí eu vou falar, porque aqui no programa, já falei várias vezes, eu sou uma pessoa ansiosa, estou em tratamento psicoterápico, tratamento medicamentoso para resolver a questão. A gente daqui a pouco você vai dizer que a única coisa que eu estou fazendo de errado é não ter atividade física, tá tudo bem, aceito a bronca gravando, não tem problema, mas a grande questão é, a ansiedade já me faz... já faz o ansioso, na maior parte das vezes, como um processo de sintomatologia, né? O ansioso tem essa coisa do... E a gente está acostumado a entender que o asmático é o cara do... Ou seja, quando isso junta, como é que funciona isso? É um super gatilho. Quando você já tem um processo de dificuldade de respirar bem, você está ali com a sua frequência cardíaca muito elevada e você com certeza pode promover... Na verdade, não é a ansiedade que vai causar a asma. Então eu sou ansioso, eu vou ser um asmático. Não, é uma questão genética até, né? A asma, ela envolve questões genéticas e ambientais. Mas ela é um gatilho. Para quem realmente tem a asma, você associar com a ansiedade, ela é muito ruim. Ela pode ser um gatilho para promover aquele quadro de crise. Você mencionou a parte da atividade física. Realmente, a pessoa que não faz uma atividade física, que não tem... Aí, lógico, a atividade física é super estrutural. E aí vem boa qualidade do sono. São 3 pilares importantes, né? Pra gente... Existem outros, mas a gente vai elencar 3 aqui até por uma questão de tempo. Eu elencaria 3 pilares muito importantes para você fugir da ansiedade e melhorar a sua imunidade. Essa palavra é importante, né? Para você não desencadear tantos quadros de asma. Que seria atividade física constante, no mínimo do mínimo do mínimo, sabe tirar nota 5 na prova de matemática para passar de ano? 3 vezes por semana. Esse é o mínimo do mínimo. A OMS já fez uma revisão do conceito de indivíduo ativo. Hoje, uma pessoa que trabalha no computador, a gente está no computador aqui, ou seja, movimento corporal praticamente zero, né? A gente tem que bater 300 minutos por semana. É 1 hora 5 vezes por semana. Então, é muita coisa. Só que a gente precisa ter maturidade, Carla. A gente sempre fala que as crianças, né? A criança, ela é mimada, ela fica batendo o pezinho, mas os adultos também têm um comportamento muito infantil. Sim. É para fazer isso e ponto. A gente vai ter que se readequar. Então, a saúde pública e privada, eu trabalho com gestão de saúde, eu trabalho com gestão de sinistralidade de planos de saúde dentro das empresas, né? A minha vida é trabalhar para as empresas, para que os colaboradores tenham mais saúde. E eu sempre falo, tanto para os empresários quanto para o time de colaboradores. Nós precisamos amadurecer, ter uma atitude muito mais madura. É para fazer isso? Se vira. A gente não paga um monte de boleto? A gente não compra casa, a gente não compra moto, a gente não mobília a casa. Olha quantas coisas desafiadoras nós temos. E aí chega na hora da atividade física, fica aquela lamúria. Você vira um advogado de defesa do sedentarismo. Então, nossa, adorei essa frase. Praticamente ali... Eu sou isso, eu sou um advogado de defesa do sedentarismo. O sedentarismo, eu não tenho tempo, por isso que eu sou assim. Sabe aquela... E aí é a tríplice, né? Sono reparador, atividade física e também a parte nutricional, que é outra parte que nós vivenciamos uma criança de 5 anos de idade batendo o pezinho. É o seguinte, não dá mais para eu comer a quantidade e o que os meus antepassados comiam e faziam. Quantidade e o que também, né? Por quê? Eles eram mais ativos, não tinha controle remoto, muita gente trabalhava na roça. Então faz sentido hoje eu comer um prato feito na esquina que chega a ter 20 colheres de arroz.
Pensa bem. E depois passar meu dia trabalhando no computador, só mexendo o dedinho? Então, são coisas que nós precisamos ali, porque a questão do sobrepeso, tem muita questão em relação a, não a doença respiratória, mas, claro, também doenças respiratórias, não somente, né, doenças respiratórias, como doenças metabólicas, pressão alta, diabetes, né, colesterol, parte de gorduras sanguíneas, tudo se conversa. A gente tem uma mania de encarar uma determinada doença, uma determinada patologia como algo isolado. Ah, eu tenho asma. Não, você tem asma, só que você não dorme bem, você come mal, você é sedentário, seu colesterol é alto, sua glicemia está subindo e você não está percebendo. É como se fosse uma orquestra. Não dá para só colocar a culpa no pianista. A música saiu ruim não por causa só do pianista, mas porque o maestro estava despreparado, o violinista também não ensaiou, né, para aquele espetáculo. Então a gente tem mania de terceirizar a culpa e colocar só um bode expiatório. Não, é um conjunto. A nossa saúde ela é holística. A gente não pode, em determinados momentos, né, colocar culpa em uma coisa ou outra. Ah, não, é só por causa daquilo que eu tô assim. Hoje, né, Carla, nós vemos que a saúde do brasileiro e também do mundo. Lógico, se a gente pegar um país europeu nórdico, lá eles têm uma cultura de saúde um pouco bem mais evoluída, mas mesmo esses caras estão patinando, viu? Perfeito. E aí, quando a gente pensa nisso, você já deu os pilares que são extremamente necessários, ou seja, a gente precisa dormir bem, a gente precisa comer bem e praticar atividade física. A fala básica é que só se dorme bem se comer bem. Sim. E se tiver atividade física. Não dá para eu decidir que eu vou dormir bem. Não dá para você decidir. Até porque para você ter um sono de qualidade, você tem uma coisa chamada eixo hormonal. E se você não controla o seu cortisol, todo mundo fala mal do cortisol, né? Que é o hormônio do estresse, mas ele só é um hormônio do estresse em grandes quantidades. Senão ele é um hormônio super legal. Né? Exato, para você ter atividade, para você ter vivacidade, para você ter impulso, para você não ter sono às 10 da manhã e ter que se entupir de café, né? Hoje as pessoas se entopem de café simplesmente para se manterem acordadas, de tão cansadas que elas acordam, né? Então, a primeira coisa é, você acorda cansado? Se você disser que sim, opa, é porque a sua saúde não está bem. É a primeira pergunta do milhão. Sabe aquela pergunta do milhão? A pergunta do milhão é, você acorda com vigor ou cansado? Pô, acordou cansado, é lógico que você vai desencadear doença respiratória, se você tiver uma genética propensa. É claro que você vai desencadear doenças metabólicas, se você também já estiver caminhando para esse lado. Então, são coisas muito integradas. O corpo é integrado. E de que forma que a gente pode buscar ajuda para isso? Assim, como começar a fazer com que a ansiedade, a asma e todas as outras coisas que são interligadas, como você vem falando, possam caminhar um passo de cada vez para uma saúde adequada, até porque, na verdade, o Brasil já não é mais o país dos jovens, diz o IBGE. É isso aí, pois é, você tem razão. É verdade, você tem razão. E vai ficar cada vez, essa pirâmide vai ficar cada vez mais invertida, né? A gente está envelhecendo muito e as pessoas estão ali procriando menos, então a gente vai ter cada vez menos jovens e mais idosos, como é um processo europeu, por exemplo, lá é um problema sério em relação a isso, né? Como a gente pode trabalhar isso? Primeira coisa, aceitando que eu preciso mudar. Sem uma mudança de mentalidade, a gente nem sai do lugar, Carla. Coisas que realmente desencadeiam, a gente está falando aqui de doença respiratória como um todo, coisas que desencadeiam ali uma ansiedade que pode ser um gatilho, como nós mencionamos. Então, excesso de bebida alcoólica, excesso de açúcar. Hoje o açúcar é vamos dizer, um alimento, ele não é um alimento, né? Ele é um produto alimentício que não deve mais estar na nossa mesa e não deve ser frequente. Ele deve ser uma coisa ali muito esporádica, uma coisa aos domingos. Existem produtos hoje em dia que a gente já consegue substituir o açúcar. Não é para deixar de comer doce. Olha a diferença, né? Ah, não, agora eu só vou comer banana com cacau. Sabe aquelas coisas que nunca vão dar certo? Porque você tá com vontade de comer um chocolate, né? Aí vem uma pessoa ali com uma maçã no micro-ondas, fala, opa, mas o que você tá me dando? Eu não quero comer essa. Então, são coisas que nós precisamos amadurecer.
Legal. Essa é a questão que eu bato tão forte. E nós temos opções muito melhores hoje em dia. Por que a gente vai viver na época das cavernas se a gente já foi para a Lua? Né? Então, eu acho que essa questão do excesso de bebida alcoólica, essa questão do excesso de açúcar, isso é muito negativo. O açúcar para a ansiedade, você vira um Tasmania. Você vê, por exemplo, as crianças, poxa, a pessoa dá lá um pacote de bolacha recheada para a criança. 15 minutos depois, a coitada tem que estudar matemática. Ela está num looping de pico glicêmico, ela não vai conseguir de jeito nenhum se concentrar. Então é déficit de atenção. Aí leva para um médico que está acostumado ali a fazer tratamento, já começa a medicar a criança. Na verdade, ela precisa de atividade física e consumir alimentos mais adequados para ela. Olha que perigo, né? Eu já falo isso há muitos anos, nas empresas, nas minhas redes sociais. Eu falo, gente, cuidado, né? Outra coisa que é importante é você ouvir os sinais do seu corpo. E aí você aprender, por exemplo, a introduzir a respiração profunda e a respiração quadrada. Mas isso é perfumaria, tá? A base para você não chegar no problema são os pilares que nós mencionamos. É que a gente quer começar a construir uma casa pelo telhado. A gente tem que dar um passo de cada vez. Então, Isso, atividade física que pode começar com 10 minutos no dia, 15 no outro e tal, e um passo de cada vez. Uma alimentação que a gente tire açúcar e com certeza fritura, né? Os olhos, e aí a gente vai pensando num dia de cada vez. E aí a gente vai deixando, por exemplo, num domingo rolou um pastel na casa da avó, beleza. Ninguém vai se penitenciar por isso, mas você já fez uma boa lição de casa, né? É como, por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo de arte marcial. Se eu tivesse criança em casa, eu colocaria direto no karatê. Por quê? Você aprender a progredir um passo de cada vez, mas pensando ali na faixa preta. E lembrando que nós somos seres que precisamos de disciplina. Essa palavra tem falta no mercado. Vamos voltar com ela. Queria te agradecer de verdade pelo bate-papo. Foi uma delícia. Tenho certeza que a gente em breve volta a conversar. Só para ressaltar, você falou que nas suas mídias sociais você tem conteúdos. Né? E aí queria que você ressaltasse suas mídias sociais para que as pessoas possam te seguir, acompanhar e obter mais informações. Maravilha, obrigada aí pelo espaço. Instagram é o Bianca Vilela Oficial. YouTube e as demais redes, Bianca Vilela. E tem lá também no Spotify, eu tenho um canalzinho de podcasts, que é o Respire Talks com Bianca Vilela. Vale a pena dar uma acessada. Com certeza. Obrigada de verdade, foi um grande prazer, um beijo grande. Até a próxima. Obrigada, querida. Até, gente. Muito obrigada. Você fica comigo que eu volto logo após o intervalo. Acessórios transformam um look casual no que você desejar. A peça certa pode transmitir seriedade para o ambiente de trabalho, jovialidade para o happy hour e elegância para um evento mais clássico. Os acessórios Juju Melo Design são produzidos artesanalmente em couro legítimo, metais banhados e pedras naturais. Conheça e adquira pelo Instagram, @JujuMeloDesign. A PPO é uma associação sem fins lucrativos que atua em Petrópolis há quase 30 anos em defesa da vida de pacientes com câncer. Diariamente oferecemos gratuitamente apoio por meio de atendimentos em psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, terapias alternativas, serviço social e muito mais. Conheça a PPO e nos ajude a manter nossas atividades. Os cuidados com a beleza precisam ser realizados por um profissional capacitado. Suelen Melo, especializada na arte de embelezar o olhar, atua com design de sobrancelha e extensão de cílios. Nos cuidados em estética, o foco está na depilação a laser, depilação com cera quente, detox facial, limpeza de pele, peeling,
entre outros serviços. Venha desfrutar de todo esse cuidado com quem entende de beleza. Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone e dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula. Três, dois, 1 e a gente vai para o Momento Instagram e volta rapidinho. Oi, pessoal. Hoje eu vim tirar algumas dúvidas, porque muitas pessoas chegam aqui perguntando como identificar o meu Morosil se eu estou tomando o original ou não. Então, vamos lá. Todo mundo já sabe que ele elimina o abdômen, ajuda no gerenciamento de peso, mas o que a gente não sabe é como identificar se é falsificado ou não. Primeira coisa, o selo da Galena. Isso aqui é um QR Code e você vai confirmar algumas propriedades dele, né? Jogando na câmera do seu celular, você lê tudo sobre ele. Segunda coisa, a cor. Cor bem vermelha, acentuado, porque ele é tirado das laranjas Mouros, né? Gente, não existe Morosil que não seja vermelho. Isso não existe, tá? Todo Morosil tem essa cor característica bem avermelhada. Isso é uma das duas características que você consegue ver se seu produto é original. Então vamos lá? O selo da Galena, sempre. E a cor original, que é vermelho bem sangue. Tá bom? Qualquer dúvida, só procurar a gente, Brasil Manipulação. 3, 2, 1 e o programa Comunicação Livre dessa semana chegou ao fim. Espero que você tenha apreciado, se divertido, aprendido tudo isso e muito mais. A gente volta a se encontrar aqui na grade da TV Petrópolis em breve. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.